Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento pré-jornada do IPSE de Novo Hamburgo. Nessa noite teremos a fala da nossa convidada, a doutora Ivanoska, mas antes de eu apresentar e passar a palavra a ela, eu vou dar alguns recadinhos. Os próximos eventos que nós vamos ter, no dia 29 de setembro, sexta-feira, às 9h30, manhã, teremos mais um evento pré-jornada, com a apresentação de 2 trabalhos, que são eles: Qual realidade é real? Reflexões sobre realidades e virtualidades. Apresentação de Anne Stirner. E As vivências no espaço virtual. Interações ou intrusões? Com a apresentação de Soraya Koch-Hack. Nos dias 20 e 21 de outubro, teremos a 11ª Jornada Científica do IPSE, Psicopatologia e Psicanálise na Vida Cotidiana. Vendas de ingresso pela plataforma Simpla, com valores especiais para o segundo lote até amanhã, dia 15 de setembro. Então, aproveitem. Interessados podem pedir pelo WhatsApp da Secretaria do IPSE o link que leva direto à página de compras do Simpla. Recadinhos. Estamos com inscrições abertas para curso de extensão em avaliação psicológica, com a coordenação da Silvana Magaraevski da Silveira. Também estamos com vagas abertas para os nossos grupos de estudos. E para qualquer informação, vocês podem chamar pelo WhatsApp da Secretaria do IPSE ou pelas nossas redes sociais. Agora sim, vou lhes apresentar a nossa convidada de hoje, Ivanoska Martini. Ivanoska é médica psiquiatra, psicanalista pela SPPA, cofundadora do Núcleo de Bebês do ITPOA, Psicanálise e Criatividade, coordenadora do curso de especialização na teoria e técnica da relação pais-bebês, do ITPOA, professora e supervisora do curso de formação de psicoterapeutas de orientação psicanalítica do ITPOA, Psicanálise e Criatividade. A Ivanoska falará sobre o tema a relação mãe-bebê e as tecnologias. O nosso encontro terá duração de 1h15 minutos, podendo se estender até às 22 horas. Iva, passo a palavra para ti. E que tenhamos uma ótima apresentação. Obrigado, Doris. Boa Obrigada. noite. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. E agradeço o convite que gentilmente a Doris me fez em nome do IPSE para conversar na noite de hoje, então, sobre a relação mãe-bebê e as tecnologias, como uma atividade preparatória para a 11ª jornada da instituição, cujo tema versará sobre a psicopatologia e psicanálise na vida cotidiana. Acontecer, como a Doris nos disse, de 20 a 21 de outubro próximo. Como sou pouco versada nessa área das tecnologias, pensei em como abordar o tema de maneira a contribuir para o debate. Trata-se de um tema multidisciplinar, cuja complexidade requer olhar de outras áreas das ciências, dentre elas o destaque para as neurociências, que com seus estudos avançados do cérebro e seu funcionamento, nos apresentam um universo inimaginável até então, também para entender as repercussões do uso das telas no mundo de hoje. Há poucas semanas, semana passada, não é, tivemos a oportunidade, na jornada da brasileira sobre adições, de ouvir estudiosos falando sobre o uso das telas e suas repercussões no processo de desenvolvimento das crianças, com muitos dados a partir do que se conhece hoje desse cérebro. Mas eu não vou entrar por essa área, que não é minha especialidade. Pela minha sustentação teórica, né, no processo de vir a ser do bebê, ter como referência o Winnicott, para quem, como vocês o sabem, ser no ambiente que esse processo vai acontecer, sou atenta ao ambiente, à cultura em que estamos inseridos. E é nesse sentido que vou compartilhar com vocês algumas ideias sobre as telas e a relação da mãe com o bebê.
Acrescento ainda minha experiência no acompanhamento de grávidas, do trabalho com pais e bebês em sofrimento, aliada à rica experiência na observação de bebês pelo método proposto por Esther Bick, como mais uma vivência subjetivante. Então, hoje minha fala vai estar voltada para destacar os aspectos psicodinâmicos que as telas trazem para a relação da mãe com o bebê. Alguns poucos aspectos. Bom, como todas as grandes invenções, não é, descobertas, que revolucionaram a humanidade em seu modo de ver o mundo, de pensá-lo, de habitá-lo, a revolução, a transformação que a tecnologia trouxe para a relação da mãe com seu bebê é da ordem do surpreendente, muitas vezes inimaginável, enquanto estamos a viver essa nova forma de maternar. Para um exame mais acurado sobre as repercussões das telas hoje na relação da mãe com seu bebê, penso ser possível só mais adiante, só com o passar do tempo, quando esses bebês de hoje, já tendo se constituído junto e a partir das telas, é que vão nos revelar as marcas dessa experiência. Hoje nós estamos a vivê-las. Mais tarde, eles vão nos trazer, né, e vão nos ensinar sobre como é que foi, como foram marcados os aspectos positivos, os negativos, e vão nos revelar o futuro. A tecnologia, através das telas, colocou a humanidade conectada em tempo integral, forjando a constituição de um novo sujeito, de uma nova sociedade, de suas culturas, que arriscaria dizer que, por um certo viés, é da ordem do traumático. Ou pode ser, uma vez que não há o tempo necessário para que todas essas informações sejam absorvidas pelo ego, como uma vivência. Há um excesso de informações, de ofertas, de demandas, de apelos. Uma outra temporalidade se instala, interrompendo a continuidade do vir a ser do bebê em seu nascedor. Hoje vivemos essa experiência tendo como referência a forma como a foi vivida pelas gerações passadas. É tudo o que sabemos. Antecipar, assim, o futuro, na celeridade em que se apresenta, me deixa sem fôlego. São tantas janelas que se abrem a partir do que se sabe hoje a respeito da relação da mãe com o seu bebê, que me assusto com o teor das inovações que anunciam. É muita antecipação, não dou conta. Assim me volto para o que me é possível assimilar dessa revolução que as telas trouxeram para a relação da mãe com seu bebê. Quando vejo, estou a seguir a recomendação de Winnicott, de ver o mundo em pequenas doses, sempre. E é a partir desse lugar que vou trazer algumas das ideias para debatermos. Fernanda, tu podia colocar? A Fernanda poderia... Fernanda? Olhem só, eu aí já na telinha. Pode passar, Fernanda. Pode passar a seguinte. Olhem só. Pode passar, Fernanda, pode passar todas. Tá, só um instantinho, por favor, trancou aqui. Ah, tá. Uhum. É só uma série que eu trouxe de ecos que vocês conhecem, né? Olhem só eu ali na telinha. Olha que extraordinário. Essa aí é uma em 5D. Pode passar a seguinte? Eu acho que não deu. Essa terceira, essa. Olhem só, uma em 2D, em duas dimensões se tinha há pouco tempo. Duas dimensões é como uma foto. Frente, só tem duas dimensões, comprimento e largura.
Aí nós já vemos uma evolução em 3D ou 4D. Em 3D, em 3 dimensões, é quando, por uma sofisticação, não é, desses softwares, foi acrescido o volume. Então, pode-se ver o bebezinho, o fetinho, por todos os ângulos, ele vai rodando, não é? E não é que refinaram mais ainda esse software e nos oferecem uma imagem em 4D, em 4 dimensões. Então, é em tempo real ele se movimentando. Vocês podem ver essa segunda. E, por incrível que pareça, já tem esse em 5D, que é um software ainda mais, muito avançado, em que ele foca o bebê, ele foca detalhes do bebê, principalmente do rosto, de outros órgãos, mas ele dá essa imagem que é quase que real. Pode passar a seguinte, Fernanda. Então, isso vocês veem a tecnologia, né? A técnica extremamente avançada nos permite ver coisas que nem se imaginava. Aqui, por exemplo, não é? Vai das primeiras semanas, pode-se acompanhar a evolução do fetinho intraútero. Pode colocar outra, Fernanda? Aqui é só a direita é em 5D e a esquerda é em 4D. Não aparece o movimento aqui, mas é em 4D. E olhem a perfeição, né, essas à direita, né, na tela, o dedinho na boca, a mãozinha no olho, é quase tão perfeito como se tivesse, a gente vê o bebê como se estivesse fora do útero, não é? Deu, Fernanda, muito obrigada. Hoje, todos já estamos acostumados com essas imagens. A geração de vocês, as mais jovens, já ingressou no mundo assim, através da ultrassonografia, surgida como esse artefato extraordinário, que revolucionou a prática da obstetrícia há pouco mais de 4 décadas. Não é muito tempo, né? O que antes acontecia na intimidade do corpo e psiquismo da mãe, através dos sonhos, dos devaneios, da imaginação, dos medos, das fantasias ao longo da gestação, agora é atravessado pela imagem, em tempo real, desde o início. No imaginário da mãe, seu bebê era tecido ponto a ponto. Os temores de uma má formação, por exemplo, na ausência da imagem, identificando-a, permitia à mãe investir em seu bebê imaginário, muitas vezes a única forma de ser mãe, nem que fosse por um breve tempo, de um bebê normal, viável. Hoje, o diagnóstico precoce de uma malformação revela, antes que ela tenha tido tempo de até se sentir grávida, que seu bebê é ou pode ser portador de uma síndrome, compatível ou não com a vida. Isso já na 11ª semana. Ou outras malformações, que vão se revelando à medida que os órgãos vão se constituindo, como hidrocefalia, obstrução intestinal, hérnia diafragmática, lábio leporino, espina bífida, enfim, uma infinidade de diagnósticos que podem ser feitos, não é, nas primeiras semanas. A ultrassonografia obstétrica é, sem dúvida, um divisor de águas. Trouxe possibilidades inimagináveis de navegar no ventre materno, quer seja para acompanhar o desenvolvimento normal, fazendo previsões, quanto para identificar alterações precoces, realizando procedimentos altamente sofisticados, como amniocentese e cordocentese, assim como procedimentos mais sofisticados ainda de intervenção intrauterina, que vão desde procedimentos mais simples, como a transfusão intrauterina, até cirurgias complexas, como a correção da mielomeningocele intraútero. Uma revolução que levou à sobrevivência de bebês até então inimagináveis. Isso é bom ou ruim? Depende. Como essas informações vão ser utilizadas. É uma nova tecnologia, com novos instrumentos que precisamos nos treinar para o seu uso.
E como todo instrumento tecnológico, este pode ser de grande utilidade ou pode representar um verdadeiro desastre. Assim, quando é feito precocemente um diagnóstico de malformação, desde como o exame é feito, até como a notícia é comunicada, o destino a ser dado ao que foi identificado, essa revelação precoce através da imagem vai torná-lo eficaz ou não. Então, é uma tecnologia, mas que é manejado pelo homem, né? por humanos, que precisam se apropriar dessa técnica. E não só uma técnica, porque ela vai ser exercida com toda a subjetividade de quem está usando. Bom, quando eu estava preparando o que eu iria trazer, buscando em meus relatos de casos acompanhados no hospital, eu me deparei com uma descrição que eu fiz em 2019, a propósito de um acompanhamento ecográfico. Eu achei interessante compartilhar com vocês, que eu não sei a experiência de vocês, né, mas mesmo para mim, não é que tenho alguma experiência, eu achei interessante como eu vi como se fosse por uma primeira vez uma ecografia. Eu vou ler para vocês rapidinho. Nesse dia eu me distancio um tanto da cena, e é como se eu visse uma eco pela primeira vez. Me maravilho com a condição da ecografista de identificar estruturas tão mínimas no feto. Os finos vasinhos que irrigam o cérebro, o movimento do diafragma, as trocas placentárias, a quantidade de líquido. Fico fascinada por quem tem essa técnica de ver, em tempo real, através da tela, um fetinho enquanto ele se desenvolve. Reverencio as inovações que a tecnologia nos oferece de habitar esse universo. Essa habilidade de identificar no ventre materno imagens tão incipientes que determinam a vitalidade de um feto, por exemplo. Ao mesmo tempo que, já tendo escutado a história dessa mãe que eu assisti à eco, que agora acompanho sem nenhum aparelho, recolho os fios soltos da história, dando-lhes um sentido. O estou vendo agora por dentro, constituído pelos tecidos da história materna, por dentro. Por um momento, mãe e feto, biologia e somático e a psique são um só em minha mente. Tenho à minha frente agora um tecido único que se chama Joana, a paciente que eu acompanho. Eu escrevi em 2019 e eu achei interessante, né? Porque quando se está frente a uma nova tecnologia, eu penso que a gente sinta esse estranhamento, né? E frente, era mais um convite, né? Para que vocês também se coloquem em frente a todos esses avanços, né? Dessa forma surpreendente, né? E como isso nos toca. Neste dia, a pequena sala de ecografia está repleta de técnicos de enfermagem, residentes da obstetrícia, da ultrassonografia, da psicologia, após para acompanhar Mariana. Ela está grávida de 14 semanas, de seu primeiro filho, que internara uma semana para investigar a possível síndrome de Edwards. Os presentes queriam aprender sobre como identificar um dos fatores preditivos dessa síndrome, que é a mão fechada, porque há uma malformação nos ligamentos e que impede o movimento dos dedos, a extensão dos dedos. Há um encurtamento dos ligamentos. Tudo isso a ser visualizado em um fetinho de alguns poucos centímetros. Já era a terceira eco realizada nessa semana, e a mãe, com os olhos grudados na tela, parecia tranquila, pois já havia verbalizado à equipe que a ela não importava a possibilidade da malformação, porque já o amava e o gestaria assim mesmo. Para o desespero da equipe, que não entendia como ela podia continuar a gestar um bebê com uma síndrome incompatível com a vida. Nas outras ecos, não fora possível identificar essa anomalia, e nenhum outro sinal. Neste dia, assim que a médica coloca o transdutor e localiza o fetinho, lá está ele, completamente estirado, voltado para a câmera e para o assombro de todos com o indicador em riste, pedindo silêncio.
Após um breve silêncio, a equipe em coro emite um "ó". A mãe saiu aliviada, certa de que seu bebê vingaria. O próprio fetinho se encarregara de anunciar seu estado. Escutar essa mãe, que deu seu próprio sentido ao gesto do filho, na presença da equipe que validava o gesto, foi terapêutico. Aqui, a imagem oferecida à mãe de seu projeto de bebê permitiu continuar a gestar seu bebê, confiante em sua percepção de que esse vingaria. Há casos, no entanto, em que o desfecho é outro, quando a imagem na tela de um pequenino ser revela dúvidas de alguma malformação, sem que se confirmem. Quando isso acontece, o estrago já está feito. Aquela imagem se intrometeu como um estranho entre a mãe e o fetinho. O rumo que vai tomar vai depender, sim, de outros tantos fatores, mas certamente essa marca já aconteceu. Assim como muitas mães, não é, precisam ver o seu bebê quase que semanalmente para ter certeza que ele está ali. Então já começa ali, né? Nesse início, essa essa relação, né? As angústias da mãe revelando que precisam da imagem concreta do bebê. Elas já não podem mais, elas já não podem mais, talvez nunca tenham podido, não é? Gestar esse bebê dentro. Tem que ser fora, através da imagem. Mas a ecografia ainda é extraordinária. Eu vou trazer agora um exemplo. A gente poderia ficar falando o tempo todo só sobre isso, porque eu acho que é a grande tecnologia que, né, enfim, que revolucionou a obstetrícia, que tudo que é possível fazer, enfim, e oferecer com a ultrassonografia, de fato revolucionou a obstetrícia e a relação da mãe com o bebê, desde o início. Ela se inaugura por ali. Hoje em dia não tem mais grávidas que não façam o acompanhamento ecográfico. Bom, então eu vou trazer um caso agora, que é a ultrassonografia como encontro possível e único com o seu bebê. Eu vou ter que trazer um caso maior, porque eu queria compartilhar com vocês todo o que representou para uma mãe, essa representando como um modelo do que pode representar para outras tantas mães nessa situação. Eu dei o nome para ela de Anitta, ela tem 37 anos, ela ficou grávida, essa é a 4ª gestação, ela tem dois filhos, um aborto. Ela está com 32 semanas, quando eu a vejo pela primeira vez. Eu vou vê-la a pedido da equipe para os auxiliar a carregar o peso desse quadro. Anitta se descobre grávida deste bebê em setembro de 2018, justo quando fazia os exames para identificar a tosse que vinha apresentando há meses e que se agravava agora com uma dispneia. O resultado dos exames foi a confirmação de um adenocarcinoma de pulmão metastático. E o fetinho tinha uma restrição de crescimento. Fez uma primeira dose de químio que não respondeu muito bem. Para um tratamento mais efetivo, ela seria necessária a interrupção da gravidez, o que não era concebido por ela. Decidiram, assim, por acompanhar a evolução da gravidez, que dependia da evolução do tumor, ou vice-versa. O tumor, extremamente invasivo, progredia a passos largos, enquanto o pequenino Valentim ia se segurando como podia no ventre materno. Nosso primeiro encontro foi na 12ª semana, mais um dia. Recostada no leito, com oxigênio nasal, bastante dispneica, está Anitta, com as vestes do hospital, extremamente magra, sem sinais de uma gravidez avançada. Seus olhos fundos abrigam uma tristeza sem fim. Tece um tapete de crochê, com lã grossa. E eu me pergunto, para que um tapete de crochê no enxovalzinho de um recém-nascido? Seu olhar acompanha meu olhar, voltado para o tapete e o meu estranhamento, e ela diz: agora eu vou fazer as toalhinhas com o nome dele. Comento que é um trabalho muito delicado que a mãe oferece a seu bebê, que é bordar seu nome em ponto cruz. Ela sorri e passa a me contar a dedicação com que fizeram os enxovaizinhos
da menina de 16 anos, que teve com seu primeiro marido, e de Benjamin, com 2 anos e 5 meses, deste companheiro com quem está há 6 anos. É a primeira de 3 meninas, mãe e as irmãs são fumantes pesadas. E eu, que nunca coloquei um cigarro na boca, vou ter um CA usual em fumantes. Como é que pode? Desde a primeira vez que a vi, a cada dia mais ofegante, afirmava que iria levar até as 36 semanas. Queria esperar até ele dar o sinal. A onco a via como uma paciente oncológica, enquanto a médica-chefe no alto risco a tinha como uma grávida com um tumor. O que modificava tudo. É difícil a todos conversar com ela. Eu me sinto constrangida frente à vivência de tal desafio. E assim ela vai evoluindo dia após dia. A dispneia é mais acentuada, sua voz é quase inaudível, caquética e carregando um bebê que quer levar até as 36 semanas. Às 34 semanas é decidido pela interrupção da gravidez, pelo estado materno que piora a cada dia. A decisão a ser tomada é qual a via do parto. Qual a via? Se era cesárea ou via baixa. Com a voz por um fio, Anita compartilha seus receios de que não sobreviva a anestesia em caso de cesárea ou de que não consiga fazer força em parto por via baixa. As mesmas inquietações da equipe. Um desafio. Neste dia eu acompanho na eco. A visão daquela mulher já consumida pelo CA, reclinada na maca, com oxigênio nasal, um ventre apenas levemente aumentado, esperando que ele, o bebê, dê o sinal, indicando ter chegado a sua hora, me fez entender rapidamente por que precisamos nos proteger no acompanhamento desses casos, porque são da ordem do indizível. Nosso psiquismo não é capaz de abarcar a vida e a morte entrelaçadas. Podemos, no entanto, estender nossas mãos. Esse caso já tem anos e eu me emociono toda vez que eu releio ele. Podemos, no entanto, estender nossas mãos para que, apoiada nelas, passe por essa borda entre a vida e a morte. Essa é toda a cena que capturei e até hoje, falando a você, se mantém intacta em minha memória. Na sala estamos Ana, a ecografista, a técnica em enfermagem e eu. Tudo parece estar em suspensão. Nos movemos com muito cuidado para não romper aquele frágil equilíbrio que se fizera enquanto a máquina era ajustada em busca daquele feto. Os olhos de Anita, grudados no monitor, brilham, como nunca os vira antes. A ecografista se aproxima com cautela e se inclina em sua direção, perguntando se ela já está pronta para ver Valentim. E com vagar, sem pressa, se detém em apresentar pausadamente cada pedaço daquele filho. Olha aqui, estás vendo? É o estômago. Aqui, olha, é a coluna. Aqui, olha só, a boquinha, as mãozinhas. Tudo perfeito. E o coraçãozinho? Vamos ouvir o coraçãozinho? Olha como ele é forte. E segue mostrando as perninhas, os bracinhos, o rosto, as mãozinhas com todos os dedinhos. Anita acompanha encantada a apresentação de seu filho, recebendo, naquele momento, em seu colo, não mais um feto, mas um recém-nascido. A seu lado, penso que será essa a única oportunidade de ver seu filho, reunido em suas partes pelo olhar da ecografista. E que bem lhe fez esse encontro. Já quase sem forças para falar, quis refazer em minha presença como tudo começou. Em agosto, diz ela, foi diagnosticado CA. E em setembro, quando fazia os exames para ver qual o melhor tratamento para o CA, foi pedido também o de gravidez, que deu neopositivo. O médico mandou repetir. Eu estava com 8 semanas. Quer dizer, engravidou quando foi feito o diagnóstico. E eu digo, em uma mão o diagnóstico da doença e na outra o anúncio de um filho. Um presente, diz ela. Se é um presente, tudo vai ficar bem. E eu digo, sim, tudo vai ficar bem, porque foi um presente. A cesárea vai ser realizada no dia seguinte
e na madrugada iniciar as contrações, como ela tanto queria que o filho desse o sinal. Valentim, como ela previra, deu o sinal de que estava em sua hora. Nasce de parto cesárea e a mãe e filho passam bem. Uma semana depois, ela vem a óbito por insuficiência respiratória. Neste caso, como esse novo artefato foi valioso. Um equipamento manejado com precisão pelas mãos e pela alma da doutora. Esse é um dos exemplos em que a tecnologia, né, quando bem usada, tem um resultado desses. Essa tecnologia que revolucionou a obstetrícia segue a passos largos no avanço em criar maneiras distintas até então de criar um bebê. O bebê foi defenestrado da clausura em que se constituía, e para sempre, para o bem e para o mal. Em poucas décadas, o mundo é outro. Antigamente, tipo assim, há uns 50, 40 anos, próximo ao parto, a mãe, ou uma tia, ou uma irmã da grávida, ia para sua casa e lá se instalava, cuidando da rotina dos outros filhos, se houvesse. Preparava o ambiente e, quando mãe e bebê voltavam do hospital, lá estavam elas fazendo a canja de galinha, a gemada com vinho do Porto, para que o leite descesse. À noite, vigilante, ficava com o bebê para que a filha dormisse algumas horas. Hoje, pode até parecer uma ficção, mas não é. Suas mães, suas avós viveram nessa época. E não é o saudosismo quando vasculho o baú de memórias. O faço para me orientar, para me situar nesse mundo em transformação, cujos avanços ocorrem de forma meteórica, sem o tempo necessário para sua apropriação. Em 2 gerações, tudo mudou. As filhas saíram de casa, voaram para longe, descobrindo um mundo até então inimaginável de possibilidade de realização, onde o céu é o limite. O tempo para a maternidade se estendeu, graças aos avanços que a tecnologia vem oferecendo a cada dia, e que nós poderíamos fazer um encontro só falando desses avanços. O que não modificou é a necessidade que a grávida tem de estar acompanhada nesse processo. É insuficiente, nos ensina Monique Bedlowski, a representação interna de uma mãe cuidadora. A grávida precisa estar acompanhada por figuras reais de mulheres significativas. Cada vez mais distante dessas figuras inspiradoras de cuidado, ou porque moram distante, ou porque as mães, ciosas que estão de uma liberdade recém-conquistada, estão em busca de viverem outros desafios na maturidade, ficam as grávidas, junto com o companheiro, quando os têm, solitariamente, confinadas às suas histórias, muitas vezes de privação extrema, de fantasmas das histórias transgeracionais, com um bebê em estado de dependência absoluta, sem a mínima ideia do que fazer. É aí que as telas vêm como grande aliado. Companheiro de todas as horas, cumprindo o papel de fazer as vezes do entorno de cuidado necessário à mãe. São inúmeras possibilidades às que as mães têm acesso, através das telas, tanto em estarem acompanhadas, como o que fazer com seus bebês. Uma infinidade de sites oferece todo tipo de aplicativo, onde eles ensinam a mãe a atender seu bebê, e vão desde como segurá-lo no colo, como amamentar, qual a melhor posição, quanto tempo em cada seio, e as ideias vão se complexizando à medida em que o bebê vai crescendo e exigindo outros cuidados. E assim elas se inauguram como mãe e bebê, através das telas. Aprendem a ser mãe, pai, enquanto o bebê os vai conhecendo também através das telas. É bom ou ruim essa modalidade de maternidade? Tudo depende como as telas entraram nessa relação inicial com as próprias mães, considerando que uma gravidez vai trazer à tona a história dessa relação, podendo ser um aliado importante da mãe ou um substituto desse cuidado. Lembrando de que este tema é complexo e não pode ser reduzido a indicativos gerais, pois é particular a cada história e os fios são muitos a serem tecidos. O que já sabemos e acompanhamos
e acompanha os desdobramentos é que, em decorrência desse uso, o espaço entre a mãe e o seu bebê, o espaço da criação do encontro, já está contaminado, quando consideramos que a relação com as telas não reflete o rosto da mãe, mas sim uma imagem plana que os bebês adultos imitam, ao mesmo tempo que as telas entram e cumprem seu papel de fazer às vezes de todo esse cuidado. Muito obrigado. Eu acho que... Iva, muito obrigada. Nossa, que emocionante escutar essas histórias. Eu já estou vendo ali que a Anne já está com a mãozinha em pé, assim. Parabéns, assim, muito. Também fiquei muito emocionada e que bom reviver esse momento aqui contigo, né? Fico muito feliz de poder estar aqui. Mas eu vou pedir para o pessoal assim colocar a sua mãozinha ali para a gente poder abrir as falas, né? Para a gente organizar. Então, pessoal, fiquem à vontade, levantem as mãozinhas para a gente poder aproveitar esse momento e ir conversando. Eu sempre me emociono Muito. quando eu me lembro desses casos, é como se fosse hoje, não é? São vivências muito fortes da ordem do traumático, né? Sim. Que sempre que elas vêm com toda emoção. E assim eu lembrei, né, que a gente teve alguns encontros com a Ana, né, a ecografista, e que pessoa mais delicada, que pessoa mais especial para poder transmitir uma imagem dessa nesse encontro entre essa mãe e esse bebê, né? Então, falando isso, eu me lembrei desses encontros que a gente teve lá e também fico muito emocionada em lembrar e em escutar, né, esse relato que tu trouxeste, muito, muito bonito. E esse, quando eu descrevi para a equipe, né, no round, quando eu voltei e falei desse encontro, não é? Porque a equipe acompanhou por algumas semanas essa grávida, e todas recebendo esse coração aberto, né? Muito difícil para todo mundo. Quando eu contei em detalhes o que eu tinha visto na eco, e que eu disse a elas, não é que a mãe tinha recebido, a Ana tinha oferecido o bebê colocado no colo da mãe. Sabe que a equipe toda se emocionou. Toda a equipe se emocionou. Sim, é uma Foi oportunidade única, muito né? forte, muito impactante. E eu fico pensando que condição, né, de poder continuar gestando e que condição a equipe, né, de poder levá-la e levar esse bebê até o final da gestação e terminar dessa maneira, né? Ela podendo receber esse bebê. Diria assim, essa marca vai ficar para esse bebê, né? Essa marca Eu dessa acho que mãe é isso, acompanhando né, até o Iva, que final, tu né? traz a questão do holding, né, que essa equipe pôde oferecer a essa pessoa, iniciando ali com a Ana, contigo, né, para poder fazer esse pegar É, no colo, né, não só desse bebê que foi apresentado à mãe, mas também dessa mãe que estava sendo apresentada para toda essa isso, equipe, né? exatamente. É. Mas eu queria trazer, não é que a máquina em si, a tecnologia, é uma máquina, né? São máquinas, né? São softwares altamente sofisticados. Em si, eles são o que são. Depende como vão ser usados, né, por nós. Sim. Bem, Anne, Bom, primeiro, queria agradecer pela generosidade de estar compartilhando com a gente, enfim, essa experiência, né? Eu precisei de um tempinho, assim, porque primeiro eu bati palmas mesmo, né? E agora, assim, para a gente poder iniciar a discussão, porque quando tu começaste a falar, e eu acho que é bem isso que tu está dizendo, né? Que eu acho que se trata do uso, né, que a gente vai fazer da tecnologia, né? A máquina ela está aí para nos servir, né? E claro, eu acho que tem muitos estudos, né, a respeito do uso que se possa fazer, das consequências, como tu disseste no início, né?
essas crianças que estão, né, os bebês, né, que estão daqui a pouco à mercê das telas, nós vamos ter mais adiante o resultado disso, né? Nós vamos acompanhar isso nos nossos consultórios, ou vamos ter pesquisas, né? Enfim, estamos, né? Eu acho que acompanhando e vendo os resultados que possam ter. Eu pensei numa coisa que logo que saiu a ecografia 3D, a minha sensação, e aí, claro que eu acho que a gente pode, né, entrar e, enfim, elocubrar um monte de coisa, mas a minha sensação, no primeiro momento, é que a gente estava invadindo um espaço sagrado, sabe? Que tinha alguém espiando lá, como se fosse uma cena primária, mas era o bebê dentro da... Né? Que era um lugar assim, mas como é que a gente vai? Porque até assim, na minha experiência, né? E aí entra alguma coisa, né, minha, eu não quis saber o sexo dos meus filhos, né? Então, claro, a gente fez a ecografia, naquela época era jurássica, né? Ele mostrava, o médico mostrava e a gente não via o que era. Ele dizia, aqui é a espinha, enfim, o que é isso? Eu não conseguia identificar, né? Mas não, enfim. Então, para mim, parecia que tinha que ter aquela aura do segredo, e que era uma coisa sagrada e que a gente não podia querer se intrometer ali. Mas, óbvio, né, como tu disseste, a máquina, né, a tecnologia, ela vem para nos servir. E quantas síndromes, enfim, né, quantas coisas podem ser identificadas. E daí entra o outro lado, né, do que nos serve. Né? E quando tu traz esse caso, é uma coisa tão bonita, né? Porque daí eu fiquei pensando da comunicação do bebê com a mãe. Claro que já estava, né? A comunicação, porque ela disse, né? Eu vou esperar ele dar o sinal, né? E E não então é que deu. a comunicação, meu Deus, é uma coisa linda isso, né? De confiar, né? De confiar nisso, né? Enfim, eu acho que é um caso muito triste, como tu disseste, né, também da ordem do traumático, não sei como é que essa criança depois se desenvolveu, né, enfim, com essa carga, né, enfim, a gente começa a pensar, mas eu acho lindo isso, né, como também, e aí entram coisas que eu fico pensando, que entra dentro do uso da tecnologia, porque a comunicação se dá, é só ter paciência também, né? Que a comunicação entre a mãe e o bebê se dá, quer dizer, né, eu tenho uma amiga que diz assim, as pessoas estão tão envoltas na tecnologia que esquecem do simples, que daqui a pouco tem que olhar um vídeo para saber como é que se segura um bebê, né? Tem que aprender como se faz. Quando isso se dá, se deixar vir, vai vir, né? E, claro, óbvio que eu sei que vocês, né, e tu, especialmente, que né, trabalha no hospital e tem essa experiência, claro que tem mães que não sabem, que não conseguem, né, que precisam ser ensinadas, né? Enfim, acho que tem isso, mas eu fico pensando, assim, essa comunicação que se dá, né, e é só, claro, mas precisa ter uma sensibilidade também, né, para poder deixar essa comunicação vir. Enfim, só ideias que foram surgindo aí. Obrigada Mas, de novo. Anne, assim, isso que tu disseste, esse teu assombro, né, em ver, não é, uma máquina entrando dentro e vendo o bebê, eu diria assim, eu acho que por isso que eu trouxe também aquele relato que eu fiz a primeira vez, quando eu descrevi, como se estivesse vendo uma eco por uma primeira vez, porque eu sempre procuro ver, Anne, assim como tu, com esse estranhamento. Porque se nós perdermos totalmente o estranhamento, digamos assim, em que o bebê precisa se desenvolver na intimidade desse ventre, né? Ele não pode Uhum. ser todo revelado. Eu acho que nós precisamos, eu gosto de sempre ver uma eco, chegar devagarinho e com esse respeito, que eu estou entrando num Uhum. claustro. Quase que eu Uhum. tenho que pedir licença, né, para entrar Isso, nesse.
Eu tinha um médico que é o nosso lá no IT, o nosso inspirador, que é o doutor Espinosa, que foi por ele que eu fui lá para Conceição, e quando ele colocava o transdutor em cima da grávida, ele pedia licença Uhum. para entrar. Acho Uhum. tão bonito isso, essa atitude de respeito de quando se entra, não é? Quando se vai se visualizar um bebê. Então, primeira coisa. E a outra questão, Anne, que tu falaste, é a mudança na cultura, não é? Que hoje em dia que as mulheres estão muito sós, estão sem as mães, ou porque estão em outros lugares. Hoje todas temos experiência, não é? Em atender pessoas que estão fora do país, pelos mais diferentes motivos, que lá engravidam e não tem ninguém, né? E eu gosto, e a Bidlovsky, enfim, como eu disse, ela traz essa ideia, e que eu concordo, que na gravidez não basta a imagem de uma mãe internalizada. É um momento em que precisa a figura real da mãe. É na Uhum. presença da mãe ou de figuras significativas que a mãe vai se tornar mãe, né? E isso que falta. Então, as telas entram ali, né? E elas entram Uhum. aí dessa forma, né? Tem mães Sim. que se tranquilizam enfim, com a tela de uma outra maneira. Tem mães que se intoxicam com as telas, e intoxicam o bebê, Uhum. né? E aí, de novo, é o uso, né? É uso. O uso que cada um vai fazer. Soraya? Bom, um pouco como a Anne comentou, assim, eu acho que no primeiro momento eu tive que elaborar tudo que eu ouvi e processar, porque eu acho que não é à toa que eu fiquei com a palavra indizível na minha cabeça, assim, né? A partir da tua exposição, assim, eu achei, assim, belíssima, de muita sensibilidade, eu fiquei, assim, também tocada com os casos que tu relataste, então eu fiquei, assim, no primeiro momento, impactada, tentando processar, assim. E fiquei pensando, assim, logicamente já foi dito, inclusive, né, do bom uso da tecnologia e a, digamos assim, o bem que faz para as pessoas, né? Ao contrário da Anne, eu, na minha gravidez, eu tinha uma expectativa que eu queria saber o sexo logo, né? Então, me dava vontade, até que não via a hora de marcar a tal da ecografia para saber, assim, né? Então, mas, enfim, mas eu acho que o uso que se faz, né, é um uso, digamos, particular daquela pessoa, daquela mulher, daquela dupla, né? E daquele significado também que o filho tem no momento. Eu acho que tem vários fatores assim que entram aí. Mas o que eu fiquei assim tomada também de curiosidade e perguntada aí também, né, nesse momento, né, é sobre os perfis das mães, né, que passam por essas ecografias e que chegaste a observar, porque nesses dois casos são mães assim altamente conectadas com seu bebê. Assim, os dois casos são emocionantes, né? As duas mães lutando pela vida, esperando o sinal do seu filho, num momento de proteção, assim, sobrevivendo todo aquele setting, assim, ao redor, né? Sobrevivendo aquilo e lutando pelo seu filho de uma forma, assim, a proteger aquela criança. Uhum. E, digamos, a percepção objetiva, né? Não estava atrapalhando o objeto subjetivo que era o filho, né, naquele momento, né? Porque o que eu imagino que aconteça, né, numa gravidez, né? A mãe passa, assim como o bebê, né, quando nasce, ela passa, né, por esse momento do objeto subjetivo, do filho imaginário, do filho idealizado, não do filho real, né? E a gente sabe que as tecnologias entram com o real, né? Então, naquele momento, parece, assim, que elas estavam lutando, o filho imaginário delas, o filho que estava ali, era um filho com vida e um filho que elas estavam altamente conectadas. A minha pergunta é, como é que são as outras mães que estão que observações vocês fizeram, né, o que tu fazes, de mães que não se conectam já na gravidez?
né? Ah, Mães sim. que por toda a, digamos assim, com toda a delicadeza que um ecografista pode ter em querer mostrar as partes e, né? E deixar essa mãe sonhar com seu filho, né? Que eu acho que a questão do sonho é importante, né? Como é que são essas mães que não sonham? Que não sonham com o objeto subjetivo no primeiro momento, né? Que não conseguem imaginar, que não conseguem sonhar, que não conseguem se apropriar daquele momento, né? Não É, sei se... eu não diria assim, a minha especialidade não é ecografia, eu acompanho algumas, Sim, né? Mas eu acompanho sim, as descrições da Ana, né? Tem mães em que é mostrado e as mães não veem. Elas não veem aquilo que está ali, ou seja, uma imagem que não existe para elas. Elas não veem porque elas nem engravidaram ainda, né? O bebê não está realizado dentro delas. Então a imagem não existe. Então, a imagem não diz nada, né? Tem outras em que a ecografista só bota o transdutor, já está ali, aparece, elas já estão visualizando e já estão dando. É muito interessante, algumas que eu acompanhei, não é? Que cada mãe vai ver, ela vai dar um entendimento para aquilo, muitas vezes não tem nada a ver, né? Então, por exemplo, um bebê que tem mães que precisam, aí pelas suas histórias, não é? Que o bebê esteja o tempo todo se movimentando. Se o bebê não se movimenta, é sinal que o bebê está mal, que o bebê está com algum problema, não é? Então, elas fazem de tudo. Elas cutucam, elas passam o tempo todo cutucando o bebê, não é? Para que se mexa. E na ecografia, ele tem que estar muito ativo. E tem bebês muito interessantes, né? Bebês que acompanham o desejo, a necessidade da mãe. É a necessidade, não é desejo. A necessidade da mãe que ele se mexa. E eles se mexem. Tem bebês que eles ficam tão quietos, eles são tão. Eu não acho que tem a ver com calmos, eles são quietos. Eles quase que se escondem lá dentro daquele ventre. É difícil capturar a imagem, porque as mães não podem vê-los. É interessante acompanhar, né? Pensar em acompanhar de forma mais sistemática, porque a imagem nos revela, né? Aquilo que a gente ouve, né? Que a gente é capaz de capturar na escuta, né? A imagem vem e revela também, muitas vezes, não é? Esse bebê que está no imaginário dessas mães. Os bebês que não podem se expressar, os bebês que não podem, né? Os que precisam estar o tempo todo se mexendo, né? Anunciando coisas, né? E tem bebês que são extraordinários, né? São fetinhos, né? Que são extraordinários. Esse do dedo em riste foi assim, uma imagem 2D, ou seja, é só uma fotografia, não tinha nem movimento. Mas e é um sinal pagnomônico, predizível de síndrome de Edwards. Síndrome de Edwards, ela não é compatível com a vida. Tem um caso grave, né? E a mão fica fechada porque tem uma malformação nos ligamentos, então ele não é capaz de fazer extensão. E não é que lá estava o bebê, né? Foi impressionante. Assim como, não é? Também tem casos em que é diagnosticado provável síndrome, por exemplo, de Down, que é compatível com a vida, enfim, e que, pela translucência nucal, lá na 12ª semana, 11ª, foi identificada uma alteração e tudo, e é levantada a suspeita de um síndrome de Down. E é levada toda uma gravidez assim e não se confirma depois. Então, o que vai se dizer? É a tecnologia que está ali, né? E como toda tecnologia, como toda técnica, a máquina falha, né? Isso que nem entrei, nem falamos, não é? Sobre as quantidades de formas de poder gestar um bebê hoje em dia. Por ovo doação, esperma doação, barriga de aluguel, as formas mais inventivas possíveis, né? Cujas marcas esses bebês vão nos trazer mais tarde, né? Mas é tudo uma tecnologia incrível, né? Tem um filme, não sei se vocês viram, é um documentário, que eu achei muito legal. Ele não me lembro bem o nome, estava na Netflix,
que é sobre médicos incríveis, eu acho. E, gurias, Simone, eu acho que tu sabe qual é que é. Que tem traz a história de um grego que é o papa da ultrassonografia, que eu não me lembro o nome dele agora, e que é incrível ele fazendo, né? Como é que se diz ele? Como é que ele faz um procedimento por uma inseminação? Ele pega a mão da grávida e com a mão da grávida, ele bota a mão da grávida, a mão dele em cima da mão da grávida, e é assim que ele vai fazer a introdução. Ele é de uma delicadeza, uma coisa extraordinária. Não me lembro nem do nome dele, nem do nome do Eu documentário. também não lembro. Estou procurando aqui, se eu achar, eu falo. Tá, eu vou ver depois. Mas então, assim, são essas pessoas extraordinárias que não só tecnicamente, né, são boas, porque é toda uma tecnologia de ponta que é ultra especializada e que Iva, precisa muito. Hã? Não é eu, eu cirurgiões acho que é cirurgiões inovadores, não é? inovadores. Isso, Maria Luísa, Isso cirurgiões aí. inovadores. Acabei de achar Como é que é o também nome aqui. dele? É o Primeiro grego, episódio, é ele. cirurgia fetal, deixa eu ver aqui. É, Só cirurgia fetal, aparece. é ele. Pois é, não está aparecendo ainda, deixa eu ver. É Kypros Nicolaides. Nicolaides, Isso. Ele é isso. Nicolaides. Maria Esse é Luísa o está mais papa rápida. esse é o papa da cirurgia fetal. É extraordinário. Ele vai com a mão dele em cima da mão da paciente, né? É, mas então assim, essas marcas, né? Porque tudo isso tem que se pensar, né? Que tudo que foi vivido, não importa se como célula, como óvulo, como espermatozoide ou como feto, tudo isso está marcado e vai fazer parte da história dessa pessoinha. Agora, enquanto vocês falavam, eu me lembrei de uma das aulas que a Ana trouxe imagens, né? E eu até comentei com a Soraya sobre essa imagem, que é bem isso, a imagem ela fala, né? Muito mais às vezes que palavras. E eu me lembro da Ana comentando assim, daquela imagem quando ela fez e que apareceu o bebê, um bebê muito uma imagem de um bebê muito triste, né? Ela se assustou assim e, né, tentou ver, a criança estava quietinha. E aí, depois, quando ela começou a conversar com a mãe, ela foi entender que a mãe estava enlutada, que o pai da criança tinha falecido, acho que de Covid, né? Então, assim, o quanto que é bem assim essa comunicação, como ela se faz muito maior do que a gente imagina, né? E, e, e é incrível, assim, de lembrar, claro, agora está vindo na minha mente outras situações que nem vou trazer aqui, mas, assim, o quanto que é importante a gente poder valorizar, chamar atenção para isso e validar, né? Porque muitas vezes isso não acontece de validar essa comunicação, né? Principalmente até muitas vezes se pensa que é algo mais místico, né, levando mais para esse lado, mas não é existe uma ligação muito forte, né, e que acho que a grande maioria das mulheres, quando estão com seus bebês, conseguem, né, ter essas percepções muito em função da transparência psíquica, né, e desses, enfim, desse momento muito especial que é carregar uma criança no ventre. Eu queria só ler ali para a Gila, deixou
um recado, né? Parabéns pelo trabalho sensível apresentado como requer a relação mãe-bebê. Obrigada, Itanosca, e ao IPSE por este momento especial. Mas a respeito, obrigado, Sheila, a respeito do que tu falaste, né, Doris, assim, a importância de que quem está usando a tecnologia tem essa alma, faça esse exame com alma, né? Ou seja, a Ana, né, nesse caso, ela ouviu a grávida, ela viu a imagem e ela deu um sentido, ela disse, por que esse bebê está triste? Ela foi ouvir a história da mãe, né? E nesse momento ela testemunhou, né? Então, aquilo ela validou, não é? Tanto para o fetinho quanto para a mãe, né? Ela foi, ao escutar, né? Ela dá um sentido, não ficou aquele gesto perdido no ar, né? A mãe falou para alguém que ligou com a imagem. Esse trabalho que eu acho assim que é muito delicado e ele é muito, como é que eu vou dizer, ele traz ressonâncias importantes, né? Tanto para a gestação, para a grávida que está gestando, quanto para aquele fetinho. É um momento de encontro único que pode gerar outros e outros e outros, né? Então, É um momento de encontro Eu, com o real, né? E ao mesmo tempo pois preservando é. todo esse espaço de ilusão necessário, porque é aquilo que eu estava pensando antes, assim, que essa grávida precisa sonhar. Ela não está ainda com o filho nos braços, ainda é para ela um objeto subjetivo, é isso que eu isso. falava antes, né? Mas esse encontro me parece assim, tão delicado e tão profundo, né? Que vai marcar até a própria subjetividade da criança, né? Sim, sem dúvida, né? E a Eco, né, nesse caso, essa máquina fantástica que é o ultrassonógrafo, né, ela pode limpar o terreno para a mãe sonhar. E ela pode colocar, introduzir, né, invadir esse claustro com ideias, pensamentos, enfim, diagnósticos que podem fazer, privar, enfim, interromper o sonho da mãe, né, daquele bebê Uhum. imaginário, né? É muito delicado e não tem um limite preciso, né? A máquina é a máquina. A máquina é objetiva. É. Eu levantei minha mão, posso falar, Dori? Se tem mais alguém que queira falar, não. Posso falar? Pois é, eu fiquei pensando, eu acho que isso que é delicado mesmo, né? Porque assim como pode, né, trazer uma gravidez de angústia, né? Isso Quando aí. tem um provável diagnóstico, e como é que fica a relação dessa mãe com esse bebê né, com essa nuvem em cima, né, até nascer. Mas nesse caso, né, eu fiz uma associação aqui da mãe enlutada e o bebê triste. Sabe que a associação que eu fiz foi da observação de bebês e que, nesse caso, a ecografista ficou como uma observadora que conecta o bebê com a mãe, o sentimento da mãe, que de alguma maneira alivia a mãe. Claro, a mãe estava enlutada, mas, enfim, dá uma conexão naquilo, né? Só que tem um aspecto que o bebê já está dentro da barriga e a mãe fora, mas é como se já fosse, né, uma cena, né, de observação de bebês, onde ela contém, né? É. Ela contém de alguma maneira a tristeza da mãe e faz um movimento aí, Ela né? dá um Bem sentido, interessante né? isso. Dá um sentido para aquilo, É né? uma função terapêutica, né? Sim. É, e daqui a Foi uma pouco função pode ter, terapêutica. né? Dando um sentido, talvez alivie a mãe também para que isso não fique, porque esse bebê
né, poderia estar sentindo algo, enfim, a gente não sabe, né, o que estava acontecendo, mas enfim, né, e aí eu fiquei pensando na coisa como, que a gente trabalha, né, enfim, a gente da história, né, a história do indivíduo, enfim, né, a história das pessoas, mas a pré-história, né, isso é pré-história, né, que ele está antes do nascimento e tudo que acontece e as interferências que tem, meu Deus, como é rico, né? Como a tecnologia, então, pensando, trazendo, né, para a tecnologia, enfim, como ela pode ser de grande valia e como ela pode ser um artefato tão danoso, né? Mas, assim, eu acompanhando as histórias no Conceição já há mais de 15 anos, são com gravidez de alto risco. E uma gravidez de alto risco no terceiro trimestre, a partir acompanho do terceiro trimestre. Sempre que a mãe adoece, há uma ruptura da história dela, da história presente com a história passada. E o sintoma vai revelar, o sintoma físico, de maneira geral, revela algo da história dela. E nesse tempo, né, nesse meu treinamento, eu passei a escutar as histórias, não é? De uma maneira a tentar entender o que aquele sintoma, perseguindo sempre o sintoma, o que aquele sintoma estava me trazendo, me anunciando daquela história. E sempre que eu conseguia encontrar uma representação na história da mãe daquele sintoma, não é que o sintoma, de maneira geral, ele diminuía ou desaparecia. Então, em casos, principalmente em casos que dava para acompanhar melhor, de SIUR. SIUR é a restrição do crescimento intrauterino dos bebês. Então, por que tem bebês que não crescem? Tem uma listagem, né, de causas maternas e causas fetais, orgânicas, né, que não, enfim. Bom, mas às vezes era investigado todas essas causas, maternas e fetais, e não tinha nenhum fator, né, que dissesse, olha, é isso que nós temos que fazer, porque é em função disso que o bebê não está crescendo. Né? Então, me veio algumas histórias já, então. Ouvindo a história, eu via que aquele bebê não podia crescer por alguma alteração, por algum componente da história materna. E ao ser, não é, falado, a mãe poder verbalizar, poder ser dado um sentido, não é que o bebê começava a crescer, o fetinho começava a crescer? Então, eu tenho uma bem rapidinho nessa, enfim, porque os exemplos são todos exemplos que requerem detalhes, porque isso é feito de detalhes. Então, eu não sei, assim, dizer muito, eu preciso escrever com detalhes. Mas esse caso, eu me lembro que parecia uma bailarina, o nome dela era Isadora. Eu havia uns 10 anos atrás. Era Isadora. E me chamou muito a atenção porque ela estava sentada no leito e do tronco para cima ela parecia uma bailarina. Vocês conhecem Isadora Duncan? Já devem ter ouvido falar, né? As mais antigos, né? Então, daqui para cima, do tronco para cima, ela parecia uma bailarina. Ela era bem esguia, ela tinha o cabelo num coque de bailarina, muito bonita. E do ventre, da cintura para baixo, tinha umas ancas bem avantajadas, né? Próprias de das mulheres parideiras, né? Mas assim, ela tinha essa dissociação, né? Uma parte era uma coisa, outra parte era outra coisa. E o sintoma dela era que o bebezinho dela não crescia. E ele estava lá, agora eu já não me lembro mais com quantas semanas, mas acho que estava com mais ou menos umas 28, 29 semanas, e ele estava com uma restrição muito importante no crescimento. E ela estava já internada há 2 semanas, e nenhum dos fatores que tinham pesquisado de possível patologia materno-fetal deram um indicativo. E ela dizia, mas eu como bastante, não tem nada a ver com comida, né? Com comer são outras causas. Mas ela dizia, eu como bastante e não adianta porque ele não cresce. Ele não cresce. Mas aí eu fui escutar a história dela. E na história dela, ela tinha perdido a mãe fazia uns 3 meses. E ela era, como se diz, ela era a boneca da mãe. Ela era a boneca de porcelana da mãe.
né? Que ela era tratada como um cristal, muito valioso, porque era uma família só de homens. Ela tinha mais 3 irmãos homens e ela de mulher. E o pai, e o nome dela era Isadora, o segundo nome, e o terceiro nome era Oliveira, vamos supor, era o nome dela. Isadora, e me chamou a atenção o sobrenome, de maneira geral, o primeiro nome, quer dizer, que eu conheço, né? Mas ela tinha o segundo nome. E tinha o terceiro nome, que era ah, enfim, que era o sobrenome do pai, e tinha mais o sobrenome do marido. Eram 3 sobrenomes masculinos. 3 sobrenomes. Eu me lembro, e os outros eram mais 2 sobrenomes masculinos. E me chamou muito a atenção aqueles nomes, tanto nome masculino numa menininha, né, pequenininha daquelas. E aí eu perguntei para ela, né, eu perguntei a história dos nomes, ela disse, a história, esse é do pai e tudo. E daí eu disse para ela, eu digo, mas deve ser difícil então para ti, não é? E ela estava esperando um menino. E o menino ia ter um monte de nomes, que eu não me lembro mais agora, todos masculinos. E ele ia levar o nome dos 2 avós mortos, do avô materno e do avô paterno, primeiro nome, e mais 3 sobrenomes masculinos. E eu digo, nossa, eu disse assim, deve ser difícil para ti, não é, Isadora, carregar tanta gente, tantos homens dentro de ti. Mas eu disse de uma forma que ela entendeu. E ela olhou para mim e disse assim, eu digo, talvez por isso é que ele não esteja podendo crescer. Ele não esteja crescer, porque de onde é que ele vai crescer aí dentro, não é? Tu é tão pequenininha, né? E são tantas gerações de homens aí dentro. Eu disse de uma maneira que aquilo fez sentido para ela. E ela olhou para mim e disse assim, mas se for isso, eu já digo agora para ti, tu pode começar a crescer porque eu vou ficar bem. Pois não é que o bebê começou a crescer? O fetinho? Eu contei assim por alto, mas porque eu nem me lembro dos nomes, mas era isso, né? Então era aquilo, era muitas gerações, muitos homens, né, dentro dela, e ela só era cercada de homens, a mãe tinha morrido. Então, esse universo é fascinante, gente. É fascinante, né, Doris? Sim, sim, Isso, e Dona, dá porque muita vontade, muita assim, saudade de escutar. quando a gente capta, né, na escuta, a gente capta aquilo, então, é como se tivesse juntado as 2 partes dela, né, Claro. naquele momento. Eu, E eu, o fetinho eu começou a fiquei crescer. pensando, é muito lindo isso, né? Porque ela estava toda ocupada, né? Ela estava tão ocupada que não tinha espaço para o Não, novo. Estava tão ocupada com, com as gerações e as exatamente, mortes, enfim, né? E exatamente. eu fiquei pensando da linguagem do êxito. O Bion fala da linguagem do êxito, né? Que é isso, né? Algo, né? Que de alguma maneira capta um objeto psicanalítico, né? Naquele Exatamente. momento, né? É. E organizou algo dentro dela, né? E Fez sentido, liberou, como né, tu disseste, aquele porque nó, né, e não é que, de liberou o fato, nó, é, o claro. fetinho veio embora. Veio a Eu sei que vida, ela né? ainda Deu foi para espaço para a casa vida. depois. É. Então, ela foi Pode para falar, queria casa e dizer, ela depois foi para voltou. cá. Sim, que Mas o legal. fetinho começou a crescer. Sim. São todos casos muito graves, né? Muito graves. Que sempre É, botam a mãe ou o feto em risco, né? E tem que ser Sim. rápido. Às vezes eu vejo uma vez de maneira geral, né? E naquela vez, então eu me desafiei a dizer coisas, né? Digamos assim, Arriscar. a me arriscar a dizer o que eu entendia, né? Uhum. Às vezes dá certo, outras eu não consigo, mas é uma. eu tenho que falar, Iva, porque até eu tô vendo ali que o Alex está aqui, eu dei 2 aulas na diferencial 1 e trouxe, né, o exemplo, este exemplo que tu está falando agora, né, que eu trouxe sobre a pré-história do bebê, falando, né, do bebê,
e trouxe a história, claro, sem tantos detalhes, né? Porque eu também não me lembrava tanto assim, mas eu trouxe essa história para o grupo, né? Eu não sei se Alex, agora, né, fala se tu Alex, identificou. Se tu identificou a história que eu levei lá para a aula, se tu identificou agora que era sobre essa história que eu estava falando. Sim, sim, lembrei. E até também já queria aproveitar para dar um abraço na Iva. pois é, mas agora que eu te vi ali, eu conheci o Alex, agora eu vou dizer pequenininho. Como é que tá? Tudo bem, tudo bem. Que prazer te ver aí. Gente. Mas é isso, eu não sei se alguém gostaria de aproveitar o momento, falar, porque também a gente já está passando do horário. Só queria só fazer um comentário que trabalho belíssimo, né? E é um trabalho de prevenção também, né? Porque quantos casos podem até ficar desassistidos nesse período tão importante, né? E, enfim, e aí, como nesse último exemplo, uma percepção, né, da situação fez com que ela se ligasse na sua própria história e aí apareceu claramente o desejo dela, né? O desejo de que essa criança seguisse em frente, né? Né? Sim. Mas havia um impedimento, né? Um impedimento De outras, psíquico ali, né? sim, de outras, Com tantas outros, gerações, né? outros personagens, né? Da história dela. Uhum. Mas eu acho que então é isso, né? Eu quero agradecer a presença de todos, né? Nessa quinta-feira, que nem a Iva disse no início, né? Vão dormir! Mas não, a gente queria muito poder te ouvir, Ivanovska. Então, agradecemos a presença de todos, né? Por esse belíssimo encontro, essa noite muito enriquecedora. E só vou lembrar, Iva, de tu permanecer para a gente depois deixar na tela, né, o registro desse encontro. Tá bem. Vamos abrir as câmeras para bater umas palminhas também. Isso, abram a câmera e os microfones para a gente E os poder aplaudir. microfones, isso. Eu também queria agradecer, não é? Compartilhar com vocês, não é? Essas ideias, Aí, poder ouvi-las. palminhas. Muito bom te ouvir. Beijo. Muito bom te ver.